Olá, tudo bem com você? Eu falo porque quero te escutar. Nós vamos prosseguir o nosso trabalho com casos, o estudo de casos de direito coletivo, visando a elaboração de artigos jurídicos. O nosso tema nesse momento, nessa aula, é o uso do raciocínio indutivo para a elaboração de artigos. O uso do método do raciocínio indutivo para a apreciação de decisões judiciais. Qual a metodologia mais adequada para o seu projeto? E como criar uma metodologia para o seu projeto? Nós vamos partir de 3 premissas. Primeiro, cada objeto de pesquisa, e nós já definimos nosso objeto de pesquisa, exige a sua própria metodologia, uma metodologia única, singular, especialmente criada para ele. Segunda premissa, os movimentos de raciocínio, dedutivo e indutivo, estão sempre presentes. Então, eu vou ter sempre método indutivo e dedutivo. E a terceira premissa, a criação da metodologia para o seu trabalho vai se dar com a articulação entre os elementos dedutivo e indutivo adequados ao seu projeto. Vamos então nos lembrar, no raciocínio indutivo, o movimento de pensamento vai do particular para o geral, e no dedutivo, do geral para o particular. Quando a ênfase é no dedutivo, nós temos uma ênfase na interpretação da lei. Então nós pegamos a lei e interpretamos a lei. Então a ênfase está em verificar a adequação do caso concreto à lei. Isso pode se dar na forma de interpretação pura e simples, comparando várias interpretações disponíveis na doutrina, nos manuais, na doutrina específica. Pode estar na evolução dessa interpretação ao longo do tempo, porque as interpretações não são estáticas, elas evoluem, inclusive por influência da própria jurisprudência, influência do ambiente, influência dos tempos, e por comparação. Então nós podemos comparar do ponto de vista geográfico, por exemplo, comparar a legislação federal com a legislação estadual, com a legislação municipal, assim como podemos comparar a legislação federal, a legislação brasileira, com a legislação de outros países com documentos internacionais. Tudo isso, em geral, vai estar mais ligado a raciocínio do tipo dedutivo. E a ênfase no raciocínio indutivo? Bem, para dar ênfase no raciocínio do tipo indutivo, nós vamos estar olhando para a jurisprudência e, portanto, examinando documentos que contêm aqueles 3 elementos: o fato, a norma geral e a norma aplicada, que são os 3 elementos que nós encontramos nos nossos documentos, tanto na jurisprudência como nos pareceres, razões e outros documentos produzidos pelo Ministério Público. Então, aqui também nós podemos ter simplesmente uma visão geral da jurisprudência, ou seja, pegar uma série de casos e em cada um deles destacar norma aplicada, norma geral e fatos, norma aplicada, norma geral, fatos, norma aplicada, norma geral, fatos. Por isso que a gente tem que fazer uma ficha de leitura e tem que fazer planilhas para estabelecer diferenças e poder visualizar diferenças. Então, isso seria uma visão geral da jurisprudência, que é uma etapa ou que é importante em muitas metodologias. Outra coisa que nós podemos fazer é identificar uma evolução na jurisprudência, ou seja, várias decisões ou vários pareceres, onde destacamos fato, norma geral e norma aplicada, fato, norma geral e norma aplicada, e identificamos diferenças, identificamos evolução. Hoje, nós temos com a informática, com o computador, com os processadores de texto, muitos textos que são recortados e colados. Então, o que a gente nota quando a gente examina, por exemplo, a jurisprudência do mesmo tribunal, da mesma turma julgadora, da mesma Câmara,
ou do mesmo relator, que os textos são muito semelhantes. Então aí é preciso muita atenção, porque a evolução vai estar numa pequena mudança introduzida em uma frase, um parágrafo novo que surgiu, é aí que se notam as mudanças. Ou, eventualmente, não o que foi acrescentado, mas o que foi suprimido. Muitas vezes algo é suprimido, um argumento é suprimido. A observação em relação à evolução exige atenção com esses detalhes. Muitas vezes uma palavra ou uma pontuação pode modificar o sentido. E também, nesse sentido, ainda trabalhando principalmente com jurisprudência, um outro aspecto é identificar conflitos. Às vezes o caso é de jurisprudência conflituosa. No mesmo tribunal, uma Câmara decide de uma forma, outra Câmara decide de outra. E às vezes até na mesma Câmara. Se o caso cai na turma julgadora A, a decisão é em um sentido. Na turma julgadora B é em outro sentido. Isso permite a comparação. E a comparação sempre fato, norma geral e norma aplicada. Da mesma forma que nós trabalhamos com acórdãos, trabalhamos também com documentos produzidos pelo Ministério Público, pareceres, razões, recomendações, TACs, e nesses também se observa tudo aquilo que nós observamos na jurisprudência. Evolução ao longo do tempo, variação no espaço, numa comarca, noutra, num estado, noutro, e conflito. Então, quando trabalhamos com acórdãos, temos a mesma situação. O mesmo vale em relação aos TACs, aos termos de ajustamento de conduta. Eles guardam alguma evolução, é natural que guardem, e eles também podem ter pequenas diferenças conforme tenham sido estabelecidos por esse ou por aquele promotor. É interessante fazer um estudo apurado e identificar essas pequenas diferenças, que podem ser em razão do fato. Outra hipótese de trabalhar-se com raciocínio predominantemente indutivo é o confronto entre documentos, a comparação. Então eu posso comparar o conteúdo dos acórdãos, da jurisprudência, das sentenças, com o conteúdo dos pareceres do Ministério Público sobre aquele mesmo tema, assim como eu posso comparar o conteúdo dos TACs com o conteúdo dos pareceres ou da jurisprudência. Será que os TACs estão mais avançados que a jurisprudência? Ou é a jurisprudência que vai à frente e a jurisprudência orienta a redação dos TACs? É uma pergunta interessante. Muito bem, mãos à obras. Vamos então preparar a nossa metodologia. Como é que nós vamos fazer? O momento é de uma definição criativa de uma metodologia para o seu projeto. Recolha então os seus documentos, reveja os documentos, reveja a sua ficha e as questões controversas, aquilo que você encontrou ali, a metodologia ela vai surgir naturalmente na medida em que nós remexemos. Você vai remexendo, remexendo e remexendo, e a partir das próprias questões controversas e da comparação entre os documentos é que vai emergir a melhor metodologia para o seu trabalho. Em resumo, a metodologia adequada vai ser aquela que melhor se adapta ao seu problema. Em resumo, a metodologia mais adequada será aquela que se adapta ao seu problema, reunindo simultaneamente elementos dedutivos e elementos indutivos. A seguir, nós vamos tratar da ficha de leitura. Como é que nós elaboramos a ficha de leitura, que será uma ficha de leitura elaborada especialmente para o nosso projeto. Ela não é cópia de outros, ela é nova, ela é adequada e ela vai ser criada por nós a partir de tudo que a gente viu até agora. Eu falo porque quero te escutar. Aguardo a sua apreciação e a sua crítica.